Boa noite, Cleide, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É que eu estou com visita aqui, com um amigo. Ah, o meu marido lá, ó. Oi, Tá Rona, vendo? tudo bem? Vai lá, dá para ver? Estamos com um amigo aqui. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo também aqui, à nossa sala. Agradeço ao Neuci. Neuci, querida, oi. Esta sala é da Neuci, ela cede para nós aí todos os domingos, para podermos conversar sobre saúde, sobre vários temas, né? Tanto saúde física quanto mental. E é boa tarde, né? Para vocês que estão no Brasil, é boa tarde. Aqui para mim são 9h06. É um desafio todo domingo, esse horário para mim. Agora o desafio já não está tão, digamos assim, difícil, porque eu estou tomando o Energy, realmente ele dá uma diferença enorme no dia da gente, na noite também. Então, agradeço aí mais uma vez a recomendação da Neuci. Eu demorei 5 meses para adquirir o meu primeiro Energy. Eu dei prioridade a alguns outros suplementos e agora acredito que veio numa boa hora, pude experimentar cada um deles, os seus efeitos, e assim agora o Energy também deu um efeito imenso e eu consegui identificar exatamente qual é o efeito dele. Então gostei muito e recomendo, de fato ele dá uma energia bem grande, o nome dele, Energy, faz jus, né, ao nome dele. Então, quando eu termino aqui a live, já não termino tão cansada até esses dias. Ainda demorei mais de 1 hora fazendo outras tarefas aqui, depois que eu terminei a live. E nos primeiros dias, quando eu fiz a live, eu não estava mais acostumada a dormir depois das 10h30, e cheguei a dormir 00:30, 15 para 1. Então, eu acabei ficando bem cansada. E fui me acostumando agora a invadir às 11 horas. Pela recomendação do Dr. Laí Ribeiro, já estou fazendo errado, né? Porque ele recomenda que nós não devamos abrir muito esse período após as 22 horas, e quem dorme, para ele, né? Quem dorme após as 11 horas já está perdendo aí a sua sobrevida de saúde. Então, para vocês é boa tarde, para mim é boa noite, e eu dedico esse período da minha sobrevida de saúde a vocês e agradeço muito a confiança de vocês também estarem aqui junto comigo, tá bom? Olha, eu costumo dar uma tolerância aí de uns 10 minutos, estamos aí 21h08, 21h10, aí nós começamos o nosso tema de hoje. Se alguém quiser conversar algum detalhe, quiser colocar alguma dúvida, já participa aí dos grupos de saúde, pode informalmente aqui, estamos num bate-papo. Newton, que bom que você está aí também. Ainda não sei o nome da pessoa que não conseguiu tirar ali a identificação iPhone, me dedicou aqui, boa tarde a todos também. Quando puder, digita teu nome, querida. O Newton aparece. Mas quem dedicou aí boa tarde a todos também no bate-papo, coloca teu nome para eu poder identificar. Neuci, eu não sei qual produto nós vamos falar hoje, qual suplemento, mas eu quero dizer a todos que eu estou tomando um suplemento que vocês não têm no Brasil, que se chama o Detox. Ele tem como matéria-prima o cardo mariano, que é uma erva que ela é reparadora do fígado,
então tem tudo a ver com limpeza hepática, com reparação de células hepáticas, e eu espero realmente que em breve vocês possam ter no Brasil e possam fazer uso, porque ele dá um reparo, confirmado isso em ciência, né? Ele dá um reparo muito grande e eficiente às células hepáticas. E eu tenho sentido também na parte digestiva, que tem melhorado muito. Eu, depois, né, de 3 anos que eu tive a hepatite toxicológica, medicamentosa, as minhas digestões, elas sempre eram trabalhosas, eu não podia abusar de nada que fosse mais oleoso, mais gorduroso, às vezes até frutas oleaginosas, né, as castanhas, cajus e tal, eu comia 2 ou 3 e já pesava para mim, né? E agora eu não estou sentindo mais isso. Então eu espero realmente que vocês possam receber aí também no Brasil para poderem ter esse benefício desse suplemento detox, que realmente é muito bom mesmo. Gostei muito dele, tem feito grande diferença também na minha saúde. 21/11. Então, Sandra, Diga. nós não temos aqui no Brasil, mas nós temos o Plus, né? E o Plus, por ele aumentar a imunidade em 438%, automaticamente já ajuda muito a resolver essas questões, principalmente relacionadas ao fígado, né? Nós temos observado que pessoas que têm gordura no fígado e que não fazem a limpeza hepática, ela tem tido melhora usando o Plus e o Energy. E como hoje o tema da sua conferência é específico sobre a limpeza hepática, eu acho que seria interessante a gente ressaltar apenas a questão de não usar, né, esses produtos durante a limpeza. E sim, quando terminou, após o 7º dia, então daí sim usar para estar ajudando na reabilitação do organismo, né? Claro, claro. Então, vamos ao tema de hoje. Boa noite a todos. A limpeza hepática é um tema assim que eu posso me considerar já uma boa conhecedora, detentora de alguns detalhes e conhecimentos que eu fui adquirindo, não só realizando em mim mesma, mas participando ativamente da vida de todas as pessoas que estão no grupo, desde o primeiro grupo até agora. Estou perfazendo agora 12 grupos, em que 2 eu movi mais para assuntos de suplementação, e acaba que pelo menos 10 são exclusivamente de limpeza hepática. Como eu não tenho ainda grupo de limpeza hepática no Telegram, ainda até já me pediram para fazer, pessoas querem e gostam mais de usar o Telegram, eu vou até abrir esse espaço também. Agora, desses 10 grupos que eu já tenho, e aqui eu posso falar com propriedade, tenho reversão de esteatose hepática, casos em que a pessoa tinha até a cirurgia marcada já, e ela teve uma melhora do quadro em 2 limpezas, e a primeira limpeza já deu, assim, reparação praticamente total. Ela já saiu do quadro de ter que fazer a cirurgia, né? O quadro que era gravíssimo, que o médico queria retirar a vesícula dela, e porque não só estava com a estetose hepática, mas também estava com a vesícula cheia de cálculos biliares e inflamada, né? O grande problema das pessoas deixarem chegar nesse estado é que nem sempre
a limpeza hepática vai poder, de fato, fazer em tempo a reparação que a pessoa precisa. Então, eu, como detentora aí de alguns casos, conhecimento de alguns casos em que a pessoa deixou chegar ao limite dos limites, ela passou com febre durante a limpeza hepática. Nós tivemos alguns casos em que a pessoa não quis fazer de jeito nenhum a cirurgia e nem quis ser atendido por médico e estava com muito medo, e eu acompanhei, não iria deixar a pessoa assim à deriva, e arrisquei junto com ela esse tratamento da limpeza hepática, não sabendo exatamente como seria o resultado. E agradeci, né, a confiança da pessoa, agradecer ao nosso Pai Eterno, Altíssimo, que Ele que é o detentor de toda a saúde, que pode nos dar, pode reverter os quadros, é claro, com o nosso auxílio, a nossa vontade de fazer a nossa parte, né? Muitas pessoas, às vezes, querem deixar a sorte ou ao caso divino que faça tudo e a pessoa não faz a sua parte. Então, alguns casos graves, como esse, por exemplo, foi um homem, eu tive um homem e uma mulher, assim, em grupos diferentes, em que eles passaram durante a semana inteira com febre. E essa febre durou praticamente até o dia em que eles retiraram esses dejetos, né? Eu não posso chamar exatamente de cálculos ou pedras na vesícula ou só gorduras hepáticas, porque é um conjunto, né? O ácido málico ali das maçãs, que a pessoa coloca junto com a água com vinagre e até come, as pessoas às vezes têm assim receio e dúvidas quanto ao efeito da maçã, o efeito detox da maçã e do ácido málico que ela tenha, por se tratar de uma fruta que aparentemente as pessoas não dão muita coisa por ela, acham que é fraca, é docinha, então como é que tem ácido, né? Mas ela tem a propriedade desse ácido. Inclusive o vinagre de maçã advém, né, da fermentação das maçãs, e esse poder desse ácido málico entra ali dentro do organismo de cada um de nós e vai fazendo um rastreio, ele vai descolando e fazendo atrito, né? Então, eu penso, quando eu escuto a palavra atrito, eu sempre penso naquele momento em que nós pegamos assim uma panela para arear, né? Eu já não faço isso, não uso nem panela de alumínio, mas esse é um costume ainda que vem vivo às nossas mentes, em que a gente pegava ali o bombril, né, e ficava ali atritando aquele metal de alumínio com o outro alumínio, né? Então, digamos que o ácido málico, ele vai fazer esse atrito também com as gorduras, ele vai fazer o atrito com os cálculos, porque existem sim cálculos biliares, existem pessoas, né? Eu estou falando de uma ciência em que a pessoa não vai ali, os químicos e os médicos podem até não ter feito essa pesquisa de laboratório e colocar uma forma real em que haja prova, como eles geralmente têm que fazer. Eles colocam vários grupos e no grupo colocam o efeito placebo, no outro grupo eles colocam, digamos assim, o produto que realmente querem comprovar a eficácia, nesse caso seria o vinagre de maçã ou as próprias maçãs, e no outro coloca um outro tipo de produto. E ali, depois de algum tempo, eles realmente podem identificar e dar a certeza de que aquilo há, de fato, eficácia para isso, aquilo, e assim que se dá essas formas de produção de provas para defesa de medicação, protocolos e tudo mais.
Este protocolo que nós utilizamos nos nossos grupos, ele é utilizado em vários outros grupos, tem referência em alguns livros, né? Eu não quero deixar aqui nenhum específico, mas depois vocês podem ver na descrição do vídeo, que eu vou colocar alguns, para não puxar assim, porque eu modifiquei algumas partes de alguns protocolos, então não posso dizer exatamente que é o protocolo de fulano, ou beltrano, ou ciclano, porque quando fazemos isso, não podemos mais dizer que é o protocolo de tal pessoa, de tal médico, ou de tal autoridade, né? Ali, como eu já falei, a produção das provas em laboratório se dá dessa forma, mas também tem a outra forma de medicina, que é a prova através de evidências, né? Porque não existe laboratórios o suficiente, nem quantidade de químicos, médicos e tudo mais, que se pudesse colocar todos os protocolos, ou toda a medicação, ou tudo mais, para, de fato, fazer a quantidade de tempo e grupos e tudo mais, se perderia, se investiria muitos valores, se perderia muito tempo e tudo mais, e às vezes tem situações que só as evidências de algum tempo sendo utilizado já é prova o suficiente. Então eu tive essas provas nos nossos grupos, eu estou para aproximadamente 3 anos que tenho esses grupos desde o primeiro, e ali eu pude acompanhar que mesmo que as pessoas digam, não pode, como é que pode uma limpeza hepática chegar ao rim, por exemplo, né? E aconteceu. Aconteceu de pessoas terem cálculos renais, fazerem a limpeza hepática porque também estavam com esteatose hepática e houve a liberação desses cálculos renais. Tem pessoas também que tinham mioma no útero, tinham cistos em ovário, tinham pólipos no intestino. Então, são casos em que o corpo recebeu esse ácido málico dessa semana de água com mistura de vinagre e algumas maçãs batidas, umas pessoas para deixar a água agradável, e eu sempre aconselho que faça isso, pegue ali um copo ou 2 de água, bata no liquidificador com 2, 3 maçãs, coloque dentro dessa garrafa de água de 1,5 litro, né? Porque como vai ser 1 litro, você vai acrescentar as maçãs e vai acrescentar mais os ml. Agora eu estou trabalhando com 80 ml, eu reduzi em 10 ml o vinagre de maçã diário. Então eu vi que os 540 ml que eram, porque acabava que uma garrafa de 500 ml, na medida de 90 ml por dia, acabava que no final, no 6º dia, a pessoa já não teria, né, a quantidade desses 90 ml, e eu fui adaptando, fui dizendo, não precisa ir esse tanto. E eu fui vendo que a maior parte das pessoas, dos grupos, elas tinham a tendência muito mais a emagrecer e a ter dificuldade depois de recuperar o peso do que obesos. Existia mais as situações de síndromes metabólicas, pessoas que tinham diabetes, pré-diabetes, colesterol alto, esteatose hepática, mas não estavam no padrão de obesidade. Eu não tive tantos casos de obesidade, na quantidade de grupos, pelo menos das pessoas que se manifestaram, porque isso daí é um mistério que eu tenho nos grupos, né? Cada grupo tem, como eu falei para vocês, a média de 240 pessoas. Dessas 240 pessoas, na semana da limpeza hepática, 7, 8, 10 se manifestam, fazem perguntas, se queixam de dor de cabeça ou de mal-estar, ou outras se manifestam dizendo que estão se sentindo muito bem, estão dormindo como nunca, outras se manifestam que têm algumas dores nas pernas. Então, há tudo quanto tem manifestações, mas são 10, 12, no máximo 15 pessoas por grupo. E eu fico pensando, aonde estão os outros 230
né, integrantes do grupo? Será que estão fazendo a limpeza hepática? Será que ficam só como telespectadores ali, ficam ali vendo a telinha e ouvindo, mas têm dúvidas, têm medos? Eles nem se manifestam, né, para dizer alguma crítica ou tirar alguma dúvida. Eu tive uma pessoa, uma integrante, que depois até conversamos muito no privado e viramos grandes amigas, todos os dias tínhamos muitas coisas para contar uma para a outra, e ela disse que ela ficou um ano sofrendo de dor no fígado, sabendo que ela estava, inclusive, acima do peso, e que ela precisava fazer essa limpeza hepática, mas ela tinha tanto medo todas as vezes que vinham aquelas fotos e que as pessoas contavam das situações, por mais que vibrassem ali com o bem-estar que a limpeza lhe deu, ela tinha receio que para ela não ia dar certo, que tudo aquilo ia ser negativo, que tudo aquilo não ia dar um resultado bom, e podia ser que o mal-estar ia ser grande, ia ser pior. Então ela demorou um ano, até o dia que ela tomou coragem e ela fez. Quando ela tomou coragem e ela fez, ela se sentiu tão bem, mas ela se sentiu tão bem que ela foi, gravou um áudio, contou no grupo que ela foi, assim, muito boba de ter ficado um ano só vendo os resultados dos outros e com medo, e que cada vez que eu ia no grupo e dizia, gente, façam, experimentem, tenham a vossa própria experiência, ela levou um ano para aquelas palavras a convencerem de que de fato a experiência dela poderia dar certo, e ela resolveu experimentar e se deu muito bem, e já estava, agora a essas alturas, ela já está, sei lá, na quarta, quinta limpeza, já colocou muitas amigas em vários grupos, porque às vezes na semana da limpeza hepática, um grupo enche que a pessoa está, aí eu dou um outro link de um outro grupo, então ela tem várias amigas em vários grupos ali. Então eu digo para vocês, você precisa experimentar a sua primeira limpeza hepática. A primeira limpeza hepática é como filho, né? O primeiro filho é que nos dá, de fato, o direito a compreendermos o que é maternidade. Podemos pensar o que é maternidade, podemos até ser tias e amar muito nossos sobrinhos, mas, de fato, saber o que é maternidade, quais são os prós, os contras, as sensações, tudo isso só vai acontecer se, de fato, nós gerarmos uma criança. A limpeza hepática é praticamente as mesmas sensações. Nós não temos como explicar o que a pessoa sente, porque a renovação celular que acontece com a limpeza hepática, ela é muito forte, ela é muito grande. Digamos assim que as nossas células, elas vão se acostumando a viver com aquilo que nós nos alimentamos, a ter sempre a mesma quantidade ou tipo de oxigênio, mas elas estão se degradando a cada dia, nós estamos envelhecendo. E mesmo que nós tomamos antioxidantes, que nós tomamos suplementos, que nós nos cuidemos, se nós tivermos o nosso fígado sujo, comprometido, cheio de gorduras hepáticas, cheios de entraves para fazer a filtração de todos esses elementos novos que nós possamos estar dando de combustível, não vai acontecer tudo aquilo que deveria acontecer na nossa saúde, e aqueles suplementos, muitas pessoas inclusive falam, eu tomei isso, tomei aquilo e não deu efeito nenhum, não senti nada. É porque o fígado, ele está bloqueado, ele está engordurado, ele está incapacitado de fazer uma filtração e fazer uma forma digestiva melhorada, mesmo que esteja recebendo mais nutrientes. Porque é como se fosse, sabe aquele chiclete que está ali na calçada, no sol, e ele ficou aquela moleza toda,
que a pessoa coloca aquele sapato ali em cima e aquele chiclete vai grudando e tudo aonde o sapato depois vai passando, vai pegando tudo e a gente tenta tirar aquela coisa e aquilo cada vez fica mais grudado. Eu imagino o nosso fígado assim, porque quando ele está engordurado, ele atrai mais gordura. Quando ele está ali cheio de toxinas, todas as outras composições que vão passando ali pelo fígado, vão filtrando, vai grudando ali e como que ele vai fazer essa separação melhorada se ele mesmo está comprometido, incapaz de se regenerar até em partes, né? De filtrar algo se todos os buraquinhos dele, digamos assim, estão entupidos de gordura. Então, o nosso fígado, ele é como um escravo do nosso corpo. Ele faz muitas funções. Eu só entendi o que realmente o fígado era para o nosso corpo quando eu tive hepatite medicamentosa toxicológica. Eu cheguei a ter 2% de oxigenação e eu cheguei a ficar do lado da janela sentada de madrugada tentando respirar, cansando de ir até o banheiro. Eu ia bem devagarinho porque eu cansava, parecia até cardíaca, porque não chegava oxigênio suficiente. Eu dizia, mas puxa, o meu pulmão não está comprometido, o que está comprometido é meu fígado. Cadê o oxigênio do pulmão? Cadê o meu coração que fica ofegante? Será que eu estou com um problema cardíaco? Qual que é o problema que eu estou no coração? E quando eu fui na outra consulta na médica, ela explicou, Sandra, o fígado, ele é o detentor, né, da maior parte da oxigenação no nosso corpo. Se ele estiver mal e ele morrer, tudo o resto morre, não vai receber. E aí eu compreendi que, de fato, se não tivermos uma saúde hepática, não vamos ter uma saúde nos outros órgãos também. Então, essa limpeza é algo assim, existem médicos que são contra, existem na internet, né? Inclusive tem um médico do Rio Grande do Sul que deixa o canal dele encerrado, fechado, ele critica ali alguns pacientes, sei lá, a média dos pacientes a que ele se refere são tão poucas, comparado aos milhares de pessoas alcançadas, que ele abriu um espaço no canal dele de um vídeo em que ele fala muito mal, mas ele não experimentou, e ele fala ali de algumas situações em que a pessoa foi fazer um enema, porque houve aconselhamento de enema para fazer durante a limpeza hepática, e a pessoa ali utilizou a aparelhagem errada, fez de forma errada, que se machucou e acabou indo parar no consultório dele, e ele aliou essa situação em particular do enema mal realizado à forma em que o protocolo procede diante do fígado. E eu já estou falando aqui neste assunto porque eu quero deixar bem claro que todos os passos de cada protocolo que eu coloco ali nos grupos, eles foram realizados com sucesso em milhares de pessoas. Não foi uma meia dúzia de pessoas. Durante esses 3 anos, milhares de pessoas fizeram, não só nos meus grupos, mas como em outros grupos de outras pessoas que têm dado acesso a esse protocolo de diversas formas em outros grupos do WhatsApp, de Facebook, Telegram, e milhares de pessoas comprovaram, depois de realizar 8, 5, 4, 3, 10, 12 consecutivas limpezas, ou parando de 2 em 2, de 3 em 3 meses, fazendo mais uma ou outra consecutiva, daí depois para mais 2 ou 3 vezes, e aquilo que alcançaram na sua saúde posteriormente a essa limpeza não tem descrição. Pessoas que tinham síndromes metabólicas, como diabetes, e hoje alcançaram o sucesso de não ter mais diabetes, não precisar nem tomar comprimido, nem se injetar de insulina. Teve pessoas que tinham colesterol alto, eram cardíacas, tomavam assim, colocaram na mesa
uma quantidade enorme de remédios em que elas eram praticamente dependentes químicas desses remédios. Não funcionava coração se não tomava tal remédio, não funcionava rim se não tomava tal remédio, não funcionava o cérebro para dormir, nem para acordar, nem para fazer as tarefas, depressão e tudo mais, se não tomava mais não sei quantos remédios. Isso é um êxito, isso daí é um sucesso para a vida da pessoa, ela poder dizer que hoje ela vive a própria vontade, a química que acontece na vida dela é de fato uma produção dos seus próprios órgãos, do seu próprio ânimo, dos seus alimentos, dos seus suplementos, e não é mais uma reação química tóxico-dependente de toda aquela quantidade de químicos que ela, além de tudo, ainda tinha que depender de uma forma financeira, porque nem todos são amparados pelos postinhos de saúde, pelo governo. Muito disso sai da forma financeira da pessoa, em que ela deixa de adquirir alimentos de qualidade, de adquirir suplementos de qualidade e ter o seu lazer, o prazer com a sua família, ou férias, ou o que seja, porque está sempre limitada financeiramente a doenças, enfermidades ou até sintomas, né? O que eu quero deixar muito claro para vocês aqui também, que muitas pessoas confundem sintomas com doenças já instaladas. Então, digamos assim que muitas pessoas estão sentindo vários tipos de sintomas que podem se enquadrar em vários tipos de doenças ou síndromes metabólicas. E tudo isso pode vir de um fígado que está ali constrangido a permanecer trabalhando, só que assim, a meia vida. Digamos que ele tem lá 1/3 da vida dele que está ali ainda podendo fazer oxigenação, filtração, e 40, 50, 70% do fígado está comprometido com esteatose hepática, cheio de gordura ali tampando e fazendo obstáculos para a filtração do sangue, para a separação de nutrientes e tudo mais. O que é que vai acontecer? Essa capacidade da pessoa poder ter saúde também vai ficar reduzida, porque tudo que o fígado tiver reduzido, vai ficar reduzida a sua saúde também. Então, essas pessoas, nesses 3 anos, elas conseguiram adquirir independência de remédios, elas conseguiram dormir novamente um sono que elas não tinham reparador há muito tempo, elas conseguiram fazer tarefas que elas não faziam mais. Tem uma pessoa num dos grupos que ela não limpava a casa dela fazia mais de 3 anos. Ela não conseguia ter energia o suficiente, porque nem os remédios que ela tinha que tomar e nem a forma como tudo isso se tornava de combustão dentro dela, ela não conseguia fazer a limpeza da sua casa, e isso se tornou um sonho para ela. Então, quando ela conseguiu, através da limpeza hepática, limpar a primeira vez a casa dela depois de 3 anos, isso daí foi o maior sucesso para ela. Então, nós temos que ver que pessoas estão resgatando algo nas suas vidas que para outras pode ser uma rotina qualquer, mas para elas foram formas que ela perdeu com o tempo e nunca mais conseguiu resgatar. Então é isso que a limpeza hepática tem conseguido reformar. Eu considero isso uma reforma, né? Reformar a saúde das pessoas, readquirir novamente ânimo, esperança, formas de vida que a pessoa já desconhecia ou sonhava que voltasse a ter novamente. As evidências de que é um bom tratamento, que é algo que pode fazer uma reparação celular, está numa outra forma de ciência que foi comprovada em laboratório. Existe um médico japonês, que depois eu vou deixar na descrição da live, que eu vou deixar gravada, em que ele ganhou o Prêmio Nobel de Ciência, porque ele descobriu que as nossas células
tinham duas formas de agir, que era a autofagia, né, em que ela mesma, quando está se sentindo envelhecida, incapacitada, de acompanhar as outras células na produção de tudo aquilo que é o trabalho que a célula tem que ter, de adquirir os nutrientes, transformar em energia para o nosso corpo, e ela começa ali a criar algum tipo de deformidade, ela mesma se suicida. Então, o erro que acontece com ela, ou a deformação que acontece com ela de alguma forma, é para o corpo, né, ter a inteligência o suficiente para que cada uma delas desaparecesse, ela se consumisse e ela se suicidasse ali dentro de nós. Mas o que é que acontece? Acaba não acontecendo isso. De alguma forma, essa autofagia não acontece porque o corpo entra numa exaustão tão grande que a célula não tem energia o suficiente para se suicidar. E pior, ela fica se alimentando dos resíduos de toxinas, de outros tipos de elementos sintéticos que a pessoa vai dando. Por exemplo, ela vai numa farmácia e vai lá comprar uma vitamina sintética. E quando chega ali, mesmo que não é nutriente no corpo, acontece que essa célula, ela vai ali se alimentando daquilo e ela continua se deformando, e pior que isso, ela começa a se multiplicar em outras células iguais a ela. E é daí que surgem tumores, benignos ou malignos. O que é que acontece na semana da limpeza hepática? Acontece novamente a autofagia. O corpo recebe de tal forma um estímulo tão grande pelo poder do ácido málico, pela dieta que a pessoa para de fazer, a alimentação cárnea, a alimentação animal, e começa a investir em uma quantidade maior de frutas, porque precisa saciar ali a sua fome, e é estimulado que a pessoa faça uma alimentação em bastante quantidade, porque não é um regime, tá? Eu aconselho que as pessoas se saciem com muitas frutas, legumes, leguminosas, que são aquele quadrante todo de feijões, ervilhas, lentilhas e tudo mais, que a pessoa começa a ter uma reação orgânica que as suas células não tinham mais capacitada. O que é que acontece ali? Ela começa umas a se regenerar, e as que estavam muito debilitadas, elas deixam de se multiplicar e elas mesmo acabam se consumindo e se suicidando, ao invés de ficarem se multiplicando em outras células. E isso daí, a autofagia, é um enorme prazer ao nosso corpo. As células sentem prazer, as novas que nascem, porque para ter uma quantidade de células X, nós precisamos que as outras células Y desapareçam, digamos assim, né? Não seria bem esses os nomes das células, mas digamos que as células que estão ali com deformidades, elas precisam de desaparecer na quantidade que elas estão ali, para poderem nascer outras células novas, senão o nosso corpo não vai fazer nascer células novas. Aí a pessoa está doente, aquelas células ali não vão embora, não se matam, não suicidam, não morrem. Como é que vai nascer células novas? E nessa semana da limpeza hepática acontece isso. Essas células vão embora e há nascimento de células novas. Começando por onde? Pela nossa língua. A nossa língua, ela é viciada em sabores. E as nossas células, elas vão envelhecendo ali na língua e vão se acostumando, inclusive, a vários tipos de sabores que não são os sabores adequados para nós. Elas são viciadas em açúcar, elas são viciadas em óleo, gorduras, elas são viciadas em sal, e todos os dias nós damos isso daí para elas. Então elas não vão embora, não se refazem, a maioria, e quando nessa semana
nós deixamos de dar açúcar, deixamos de dar gorduras, deixamos e colocamos inclusive na boca o ácido do vinagre de maçã, o ácido do limão, os ácidos das frutas, porque as frutas, mesmo as doces, elas contêm ácidos, e quanto mais cítricos, né, melhor para a nossa saúde. Ali, a língua, ela acontece um milagre, assim, uma transformação muito grande, que essas células viciadas, elas se matam, elas morrem, porque como elas não vão estar sendo alimentadas com açúcar, elas não vão estar sendo alimentadas com sal, com os glutamatos, com aquelas coisas que chamam de alimentos, que todo mundo abre aqueles pacotes, né? E aqueles pacotes têm aqueles cheiros que invadem o nosso cérebro, parece, né, tudo tão gostoso, mas na verdade é químicos que colocam ali para atrair o nosso cérebro. A nossa língua ficou ali fazendo um vício, e as nossas células viciadas, quando param de receber esses alimentos, esses sabores e essas quantidades todo santo dia, o que é que acontece? Elas morrem. Elas são obrigadas a se suicidar porque elas deixam de ser nutridas, e as células novas que nascem, que é isso daí muito engraçado, elas nascem num ambiente novo. Então, o que é que elas experimentaram? Elas são umas bebezinhas novas e elas estão recebendo os ácidos cítricos, elas estão recebendo o ácido do vinagre, elas estão recebendo ali as frutas, a frutose, não é mais açúcar de cana, é a frutose, não é mais o sal refinado, que é um químico, mas é ali o sal rosa ou o sal marinho, o sal grosso. E aquelas células, elas têm todo aquele ambiente novo, são novas, mas elas começam a fazer sensações para o cérebro, sensações novas. E esse prazer para o cérebro do novo é uma coisa tão fantástica que as pessoas durante essa semana, elas começam a ter ideias, elas começam a ter... Isso aconteceu comigo, eu não estou falando nada que eu não confirme que os outros, aconteça com os outros, porque aconteceu comigo. Eu tive um monte de sensações novas e com alimentos e tudo mais, eu já tinha uma alimentação mais voltada para os vegetais, e eu comecei a sentir mais o gosto dos próprios vegetais. E comecei a verificar o quanto nós comprometemos a nossa saúde quando nós nos viciamos em manteiga, em queijo, em leite. Não sei se vocês já repararam, quando a gente toma leite, ou come iogurte, ou come queijo, a maior parte das pessoas tem ali sobre a língua uma camada branca. Não sei se vocês já viram. Aquela camada branca impede que aquelas outras células que estão por baixo dessa camada respirem, que essas outras células tenham o prazer de ter contato, inclusive com os outros diversos gostos, sabores e elementos nutritivos desses outros alimentos. E isso é que vai fazendo mal, porque daí o nosso cérebro não recebe essas sensações boas, novas, e aquelas células viciadas, elas começam a mandar estímulos para o cérebro de querer só certos tipos de alimento. Quando na limpeza hepática, nessa semana, a pessoa fica sem esses alimentos viciantes, as células novas que acontecem, elas começam a mandar para o cérebro a vontade de comer frutas, porque elas nasceram comendo frutas. Ela começa a mandar para o cérebro as sensações boas de comer vegetais, de comer os próprios grãos, que não vão estar ali confundindo o cérebro nas sensações e nos sabores, que a maior parte das pessoas fazem com muito alho, com muita cebola, e ali nessa semana a gente aconselha a retirar o alho e a cebola e o alimento ser cozido apenas com temperos básicos que não interferem necessariamente na qualidade
e no sabor dos alimentos. Ainda que tempere, não passa a ser um gosto roubado, como que o alho e a cebola fazem. Então, a pessoa começa a entender realmente o gosto da lentilha, do feijão, do arroz integral, começa a compreender de fato o que é aquilo, e aquilo tudo é novo. E com isso, a nossa saúde vai melhorando, e em uma semana a pessoa desperta para ser uma pessoa praticamente desconhecida para ela mesma, porque não tinha essas referências antes. Outra coisa, além da autofagia, é a apoptose, né? A apoptose acontece também onde as células que, digamos assim, seriam as células killer do nosso sistema imunológico, elas detectam as células que estão defeituosas e elas ficam com capacidade novamente de matar essas outras células, né? Então, a apoptose passa a acontecer novamente e não acontecia. Por que não acontecia? Porque o nosso sistema imunológico estava debilitado, o nosso sistema imunológico estava sem reação frente a essas quantidades enormes de células defeituosas, e ele, ao contrário ainda de fazer isso, ele se voltava para problemas dentro do nosso corpo que não eram problemas. Por exemplo, nós temos inflamações locais nos joelhos, nas juntas, que são essas partes gelatinosas, né, das cartilagens, que detêm um pequeno fluido que depende de uma inflamação contínua pequena que está ali exatamente para manter úmido, manter molhado aquele local e não haver o desgaste dessas cartilagens. Quando o nosso sistema imunológico está comprometido e ele não está fazendo o papel que ele deveria fazer, porque estamos comendo sempre muitos nutrientes, muitos alimentos, que na verdade até tem nutrientes, mas não tem micronutrientes bons, de qualidade para o nosso corpo, e são altamente inflamatórios, como o glúten, por exemplo, né, os açúcares que acidificam todo o nosso corpo. Ali o nosso sistema imunológico olha aquelas cartilagens, olha parte do nosso corpo e começa a achar que qualquer coisa ali é danoso. Então começa a se estressar, começa a combater partes de dentro do nosso corpo, e isso vai causando debilidade nele, e também vai fazendo com que ele perca o foco de fato ir atrás das células que estão defeituosas. Enquanto isso, as células defeituosas continuam se multiplicando porque as células killer não estão ali fazendo o papel que deveriam. Quando nós tomamos essa água com vinagre ou comemos as quantidades de maçãs necessárias para o protocolo, o que acontece? Acontece nessa semana que ele começa a ganhar capacidade de enxergar também essas células defeituosas e começa a manter o foco de eliminar elas, ao invés de eliminar as nossas cartilagens, ao invés de eliminar algumas pigmentações que acontecem internas, porque antes de acontecerem, por exemplo, a nossa pigmentação na nossa pele, manchinhas e tal, aqui do lado de fora, acontece do lado de dentro antes, né? Então, o nosso sistema inteiro, não vou falar só o de defesa, mas o de construção de pele, por exemplo, depende de vários tipos de proteínas. E quando a pessoa está ingerindo ali muito açúcar, muita gordura, muito sal, muitos químicos, essas células elas começam a ficar, além de defeituosas, elas começam a ficar incapazes de receber os nutrientes bons. Então, digamos assim, se você está com fome e você vai lá e mata a sua fome, vê que a maioria das pessoas falam isso, de matar a fome, né?
vai lá e mata a fome com uma bolacha. O que é que de fato tem de nutriente e de bom nessa bolacha? Ou com o pão, que é um glúten, né? Nós temos tradições familiares, temos tradições sociais que nos colocam para comer certos tipos de alimentos desde muito cedo, e a gente evita os alimentos que de fato são bons. Só que quando nós fazemos uma opção, vê que a nossa vida toda são escolhas. Quando você escolhe matar a tua fome com algo que é uma caloria, que de fato vai encher a tua barriga, mas ela é uma caloria vazia de vitaminas, de sais minerais, ela é vazia do elemento de vida, de água, você vai estar promovendo para dentro do teu corpo, para começar, uma desidratação, também vai promover uma saturação, e você perdeu a oportunidade de comer vitaminas. Então, todas as vezes que todos nós deixamos de comer quando estávamos com fome, uma maçã, uma pera, uma melancia, um melão, qualquer que fosse a quantidade da fruta, para fazer com que o nosso cérebro recebesse os elementos necessários, e daí você perdeu essa oportunidade e deu para o cérebro um outro tipo de alimento, você qualificou o cérebro para pedir, sempre que estiver com fome, aquele alimento que você matou a fome dele. Porque o que ele precisa é de glicose. Então, se você, em vez de dar frutose, você deu um glúten que também vai se transformar em glicose, ele vai aceitar, porque é combustível. É igual você chegar com um carro, eu comparo muito o nosso corpo a um carro. Você chega num posto de gasolina e existe lá alguns tipos de gasolina. Tem a aditivada, tem a aditivada com não sei o que, tem a comum, né? Geralmente a comum é a mais barata, e o povo já sabe que quando é muito mais barata do que qualquer outro posto, a maior parte das pessoas tem a infeliz experiência de, depois de algum tempo, alguma hora, algum período ali de uns quilômetros, o carro começa a engasgar, né? Porque ela foi, não era aditivada de uma boa qualidade, além de ser comum, ainda era adulterada com algo que fez com que o carro se engasgasse. Acontece isso muito conosco. Nós perdemos a oportunidade de colocar um combustível, que era um combustível que já vinha com vitaminas, sais minerais e elementos, micronutrientes que iam fazer as nossas células serem fortificadas, e colocamos um elemento que era a base de químicos, a base de gorduras, a base de glútens, a base de transgênicos. O que vocês acham que a nossa célula, de fato, vai se fortalecer com isso? Não vai. Então, essas oportunidades de escolhas, eu, nessa semana da limpeza hepática, eu retiro a pessoa, ela sabe se ela está comprometida com um determinado período detox, né? E a maior parte das pessoas já sabe o que esse termo representa, que detox, a pessoa vai fazer um período de limpeza orgânica, ela vai retirar, né, tudo aquilo que impede ela de fazer esse período detox. Então ali a dieta é praticamente vegetariana, livre de gorduras saturadas, principalmente, né, gorduras hidrogenadas, óleos refinados, manteigas, margarinas, sorvetes, que sorvete tem uma quantidade pouca, ao contrário do que as pessoas pensam, né? A maioria do sorvete comum é muito mais gordura hidrogenada do que leite, né? Se fosse até leite congelado com saborzinhos artificiais, não era tão ruim. Mas o problema é que você vai lá e lê lá a quantidade de gordura hidrogenada que tem, aquilo vai para onde?
vai para as paredes das tuas veias, vai para as paredes das tuas artérias, teu coração, todos os órgãos, coitados, eles vão ficar debilitados e já entra congelado. Você já viu o que acontece quando você cozinha uma água com uma carne, seja de frango, seja uma carne vermelha, vamos ali a animal, né? E você cozinha, depois de algum tempo, quando ela está parada ali sobre o fogão, ou se você leva ela na geladeira, você abre aquela panela e você vê ali por cima aquela gordura, né? Ela fica assim nos bloquinhos branquinhos ali, você consegue identificar aquilo. Só que daí quando ela esquenta novamente, né? Ela vai se diluir ali na água e você acaba comendo ela. E como ela é uma gordura animal, quando vai ali para dentro de você quente, ela até consegue ser bem, digamos assim, digerida pelo estômago, pelo fígado, algumas coisas ainda, né? Algumas placas ainda ficam ali nas artérias e no fígado e nas veias. Mas aquilo que a gente chama de colesterol, que uns dividem entre o bom e o ruim, mas o corpo ainda pode usar como combustível. Digamos que a gordura animal nem tudo é mal, e isso existe um vídeo do Dr. Laia Ribeiro que explica bem que o nosso corpo consegue até assimilar e digerir bem a gordura animal. O problema é quando tem essas gorduras hidrogenadas, que as pessoas pegam a gordura vegetal de óleos refinados, vão lá e colocam molécula de hidrogênio, por isso que o nome é hidrogenada. E depois batem bem, e a gordura na época que foi descoberto para fazer hidrogenada, por colocar essa matéria do hidrogênio, foi exatamente para conservar ela anos e anos e anos sem ela se deteriorar. Já é vegetal, aí coloca esse hidrogênio, pode ficar lá em blocos anos e anos que não acontece nada com ela. Vocês acreditem que nem mosca pousa, porque mosca às vezes é mais inteligente que o ser humano. Não come margarina, mosca não come margarina. Mosca não come gordura hidrogenada, mas o ser humano come. Come, se farta, gosta e ainda por cima fica viciado naquilo. Então imagina que essa gordura hidrogenada, que já não se desfaz bem, ela entra congelada, porque ela vem em forma de sorvete para dentro do corpo, e daí para ela ficar bem atrativa, colocam alguns quilos de açúcar, algumas outras formas sintéticas atraentes para a mente da pessoa achar ali que é gostoso, o gostinho artificial que está escrito lá, artificial de morango, né, de pêssego, artificial, sei lá, de framboesa e sei lá quantos mais gostos. Infelizmente, não é um bom artigo e vai para dentro do nosso corpo. E vocês acham que isso vai para onde? O fígado. Entope o fígado. Os sorvetes com gordura hidrogenada, a maior parte da quantidade fica ali filtrado no fígado. Depois do fígado, fica nas artérias. Essa grande quantidade que as pessoas recebem ali nos exames médicos, escrito assim, laboratoriais, né, que daí levam para o médico, ai, a minha taxa de triglicerídeos, mas isso daí não é tão grave quanto o colesterol, né, doutor? Olha, eu sinto dizer para vocês que o colesterol é muito menos grave, porque o colesterol você vai para a academia, ou você vai começar a fazer caminhada, ou você começa a tomar água com limão todo dia de manhã, começa a ingerir aí dia sim, dia não, um chá verde quentinho, começa a fazer umas bicicletas ali, move as perninhas antes de dormir todos os dias, e tira ali uma quantidade de tempo os produtos animais, ali leite, queijos,
creme de leite. Geralmente é mais a quantidade que as pessoas abusam, seria esses 3 artigos, tá? Mas a pessoa rapidamente, o colesterol baixa. Conseguiu transformar em energia, tirou um pouquinho de quantidade de tempo e o teu corpo, pá, sumiu. E o triglicerídeo? Não consegue. O triglicérides, que advém das gorduras hidrogenadas e das margarinas, é o pior. Faz cataratas. A maior parte das pessoas não sabe que a margarina, ela foi inventada, sabem para quê? Para engordar peru. Engordar peru numa quantidade pequena de tempo para ser recorde para a indústria poder abater no Natal e todo mundo poder comer peru, né? Só que daí, sabe o que aconteceu? Os perus não quiseram comer. Comeram ali um pouquinho e ó, pá. Aí eles o que iam fazer com aquela quantidade enorme que eles fizeram? Eles colocaram lá meia dúzia de coisas, aí colocaram um pouquinho de leite, colocaram em uns sabores aí artificiais, não sei do que, e veio para nossa mesa. Para nossa não, porque eu faz uns bons anos eu quase sempre preferi a manteiga do que a margarina, né? E apesar de que teve um tempo assim que eu comprava quali para fazer bolo, né? Empadão, aquela massa podre que a maior parte do povo faz ali. Olha, me livrei de tudo isso já faz alguns anos, senão meu fígado, coitado, né? Teria partido dessa para melhor quando eu tive a hepatite. A médica mesmo falou que a minha sorte foi de que eu já tinha há algum tempo uma alimentação mais saudável, que as minhas células hepáticas puderam se recuperar logo. A quantidade de bilirrubinas que deu era para ter matado. Então, o poder de uma pessoa está no preparo. Eu vou deixar bem... cada vídeo assim eu quero deixar mensagens que vocês de fato aceitem. Eu vou aqui abrir o bate-papo, porque tem mais uma mensagem, se alguém levantou a mão, tá? Assim, eu quero deixar bem claro o seguinte: o preparo, ele é muito importante, porque para termos uma limpeza hepática de fato eficiente, a pessoa tem que preparar o seu corpo para, na hora de reagir àquele impacto que vai receber do suco tríplice, que vai receber ali do sal amargo, do sulfato de magnésio ou do citrato de magnésio no 7º dia, no 6º dia, o corpo tem que ter vindo se preparando. Ele tem que estar com as células renovadas, células novas têm que ter acontecido, células velhas têm que ter morrido, células que estavam se deformando, se deteriorando, têm que ter se suicidado. O sistema imunitário tem que ter reconhecido pelas células killer tudo que estava ali de células deformadas e que precisavam ali serem eliminadas. Tudo isso tem que acontecer durante essa semana. Aí eu pergunto para vocês, qual outro protocolo que vocês, né, conhecem, podem reconhecer, que possa livrar pessoas de cirurgias, de vesícula, de fígado, tenho pessoas que tinham cirurgia marcada de cálculo para retirada de cálculo renal e também conseguiram eliminar cálculo renal através da limpeza hepática, porque a nossa limpeza hepática que eu faço ali, eu faço cumulado com uma limpeza intestinal. Então, essa limpeza intestinal, ela não acontece só e apenas através do sulfato de magnésio ou do citrato de magnésio, que eu aconselho também que a pessoa, se puder mandar manipular, ou se puder comprar já pronto o citrato de magnésio, ele dá menos mal-estar ali na situação a que se refere de gases e tudo mais, que acontece um pouco com o sulfato de magnésio. Então, esse preparo que acontece aí nessa semana faz com que o corpo
já recebendo o bem-estar dessa renovação celular toda, possa, quando recebe esse impacto aí do sulfato, do suco tríplice, aí o corpo solta tudo isso. Então eu quero saber quem que pode realmente dizer que recebeu. Eu conheço vários outros sistemas de manutenção do corpo, no que se diz a gorduras, inclusive hepáticas. Temos a própria For Life, que pessoas que recebem alguns diagnósticos não podem, por alguma razão, ou não querem fazer a limpeza hepática, e elas ficam ali tratando, ainda não estão em grau tão grave, e elas ficam ali tratando com a suplementação e com uma dieta, né, restrita de alguns alimentos gordurosos, e acabam recebendo resultados ali depois de 4, 5 meses, bons resultados, né, dessa significativa atenção que passam a ter ali com o seu corpo e com a sua dieta. Mas não conheço nenhum outro protocolo que em 6 dias tire pessoas da tabela, por exemplo, de obesidade, que tire pessoas de cirurgia bariátrica, da fila da cirurgia bariátrica. Eu tenho pessoas que iriam fazer a cirurgia bariátrica, estavam consideradas obesas, elas estavam aguardando e elas, na primeira limpeza hepática, perderam 4, 5 quilos, na segunda limpeza hepática permaneceram perdendo, até que elas chegaram no peso ideal lá pela 4ª, 5ª limpeza hepática, e elas saíram, né, dessa fila da cirurgia bariátrica e não vão fazer. Outras pessoas já tinham feito a cirurgia bariátrica, elas não conseguiam manter o peso, por exemplo, elas voltaram a ganhar peso, e peso acima daquilo que o médico desejava para elas, e elas já estavam entrando novamente ali na estatística da obesidade, estavam desencadeando várias síndromes metabólicas, e também conseguiram adquirir novamente um peso e estabilizar o peso com uma limpeza hepática mensal, né? Outras pessoas, elas deixaram de ter diabetes, elas não tinham problema de obesidade, mas elas tinham problema com diabetes, com taxas elevadas de açúcar, e com isso elas, claro, tinham outros mal-estar, e também elas baixaram a sua taxa de açúcar e continuam, né, permanecem fazendo manutenções mensalmente, trimestralmente, e com uma continuidade de dieta, né, restrita de alguns alimentos, para realmente não acontecer novamente que elas entrem nesse grupo de dependência de algum medicamento para estabilizar açúcar, tá? Então, a nossa dieta, ela consiste necessariamente vegetariana, ainda que é liberado ovo, um ovo, né, eu libero por dia, porque existem protocolos que têm liberado mais do que isso, mas eu tenho visto que pessoas que comem mais do que um ovo, elas acabam tendo menos resultado, ou um resultado parcial no final da limpeza hepática. Então eu vejo muito comprometedor, né, nesses 6 dias, que a pessoa, só por causa de comer 1 ou 2 ovos a mais, ela tenha tanto sacrifício durante essa semana, para daí depois chegar num resultado não tão satisfatório. Então eu prefiro deixar esse alimento animal, que é muito importante. O ovo tem muita qualidade para a nossa saúde, mas eu restringo a um ovo por dia, que é o básico, que é o suficiente de proteína animal para a pessoa poder manter o seu peso e poder manter toda a construção, né? Porque as proteínas animais e vegetais, elas fazem parte de uma sintetização muito importante no corpo, que é a manutenção dos tecidos e até de parte neurológica e tudo mais. Então, a minha base da dieta que eu coloco nos grupos
é vegetariana, que o único elemento que entra não vegetariano ali é o ovo, livre de açúcares, livre de gorduras animais, livre de carnes, peixes, óleos refinados, tudo que for industrializado. Inclusive, eu peço que tenham cuidado de não usar transgênicos, principalmente os ingredientes à base de soja ou de milho, que em maioria são transgênicos, né? E a pessoa pode comer em grandes quantidades, principalmente aquilo que todos, inclusive diabéticos, podem comer. Só não pode comer muitos vegetais, de fato, são as pessoas que sofrem de alguma síndrome com o potássio, por exemplo, que são doentes renais. Aí a gente entra numa dieta mais específica, tenta desenvolver ali um diálogo mais no privado ou no grupo mesmo, ali de uma atenção, se alguém que tiver alguma síndrome ou alguma enfermidade de rins, aí ali a gente auxilia mais no particular. Mas o mais comum é que as pessoas podem fazer muito uso, né, dos sucos verdes, quem não tiver hipotireoidismo, com os vegetais crus. Os sucos alaranjados, que são a base mais com cenouras, e pode colocar nos seus sucos a linhaça, a chia, que tem ômega 3 e também tem cálcio. Podem abusar das frutas cítricas, né? Porque mesmo diabéticos podem comer bastantes frutas cítricas e algumas frutas que são semiácidas, né? Como o morango, as framboesas, que são ali os frutos vermelhos, que é uma base muito boa para o sistema imunitário de todos nós. E o diabético, né? A pessoa que tem a glicose alta, ela pode fazer um consumo até mais exagerado dessas frutas e das doces não pode tanto. As pessoas que querem comer em grandes quantidades, elas podem não só os vegetais, mas como podem também tudo aquilo que está ali debaixo da terra, que eu chamo dos carboidratos bons, não só eu como. Muitos médicos falam que esses carboidratos eles sintetizam com uma grande quantidade maior de tempo ali. Então as pessoas podem comer mandioca, que outros chamam de aipim, inhame, batata doce, batata baroa, aquela mandioquinha que em alguns lugares chamam de mandioquinha, e a pessoa pode ali fazer sopas também com lentilhas, grão de bico, ervilhas. Digamos assim que nessa semana tem pessoas que dizem que nunca comeram grão de bico. Vão conhecer, imagina que a sua célula vai conhecer pela primeira vez grão de bico. Vai conhecer, muitas vão conhecer pela primeira vez ervilhas. E por quê? Porque quase sempre a base da sua alimentação eram calorias vazias de vitaminas e sais minerais. Pessoas viviam de macarrão, arroz e feijão. A única oleaginosa assim que de fato a leguminosa que conheciam era o feijão e era preto, quase sempre, né? Oleaginosas que são ali as castanhas e tudo mais, que eu já entro com elas no 7º dia, no final da limpeza, e faço que a pessoa, se puder, manter 2, 3 qualidades aí por semana, né? Para a manutenção da sua vida. Ali a pessoa começa a dar para as suas células coisas novas,